Amém? Me escucha ahora? Agora sim. A gente ouve a Célia falar a graça e paz, a graça e paz. E hoje a gente vai estar estudando um texto onde Paulo fala a graça e paz. A gente vai entender um pouco mais o peso dessa palavra. É muito bom a gente poder parar e estar aqui num ambiente diferente, mas onde a gente pode continuar compartilhando a palavra de Deus. Como é que vocês estão nesse dia? Tá tudo bem com vocês? Glória a Deus. Semana passada tivemos nosso primeiro culto e foi muito bom. E nós falamos um pouco do que é o Projeto Transformar. Falamos da característica. O Projeto Transformar tem como objetivo estudar a palavra até que todos cheguemos, até que todos nós viemos estar preparados para servir ao Senhor em espírito e em verdade. O Projeto Transformar estuda a palavra com o objetivo de convidar todos nós, de sairmos do lado de sermos consumidores de palavra, para passar para sermos a resposta. Porque nós somos consumidores da palavra do Senhor, ou de pregação e de ministração, até nós entendermos o nosso verdadeiro chamado. Então o convite é, vamos passar para o lado de cá. O mundo espera a resposta. E a resposta vai vir de quem? A resposta vai vir daqueles que já passaram para o lado de cá da cerca. Então, uma vez que eu estou salvo, eu tenho como objetivo o quê? Ser um instrumento de Deus para que outras pessoas venham chegar à presença dele. E eu orando, conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, e agora? Porque quando nós estamos num estudo dirigido em casa, a gente vai pregando na sequência. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, até que todos cheguemos. Então, nós vamos estar ministrando uma série em Efésios. Vamos começar Efésios 1 até Efésios 6. Mas tem um tema, essa série tem um tema. É até que todos cheguemos. Esse é a unidade, esse é o nome da série que nós vamos estar estudando no livro de Efésios. Até que todos cheguemos. Quando a gente vem para a presença do Senhor, é como se Ele nos pegasse pela mão e nós fôssemos caminhando, através da palavra dEle, para entender a sua vontade. Quando nós simplesmente declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, e a gente crê que nesse momento nós somos salvos, mas nós não caminhamos com o verbo na palavra, nós temos dificuldade de entendimento da vontade dele para as nossas vidas, e a gente fica preso, consumindo. Então, o desafio que eu tenho para vocês que estão me vendo, assistindo, estão aqui hoje, é que a gente venha passar para o lado de lá, deixar as nossas necessidades um pouco de lado e falar, Senhor, eu estou aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar, né? Então, como que eu me rendo e adoro ao Senhor? Fazendo a vontade dele. Nós que somos pais, sabemos que quando um filho faz aquilo que nós gostamos e desejamos, agrada o nosso coração, não é, filha? Agrada o nosso coração. Agora você imagina, Deus tem um sonho para cada um de nós, e muitas vezes nós passamos a ser filhos dele e nunca entendemos a vontade do Pai para as nossas vidas. Então, o meu desafio para você é, vamos deixar um pouco as nossas necessidades, porque Ele está cuidando da gente. Ele já nos abençoou, e nós vamos estar lendo isso. E vamos entrar nos textos sabendo que a gente está estudando com o objetivo de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Eu quero ler com vocês, hoje, o texto de Efésios, que vai de 1 a 14, que diz assim, eu pus no iPad, fica mais fácil para a minha leitura. Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele começa a falar das bênçãos espirituais que estão em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém. Amém. Senhor, tua palavra está exposta, foi lida, e nós clamamos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Somos carentes, somos frágeis, mas estamos aqui em um só coração, para que o Senhor ministre nas nossas vidas, que a gente venha ser revestido de Ti, Pai. Usa-nos e capacita-nos para essa obra maravilhosa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, a igreja de Éfeso nasceu, e ela está relatado lá em Atos 19. Ela nasceu em 52, 55, depois de Cristo. Uns 20 anos depois do ministério do Senhor Jesus, nasceu a igreja de Éfeso. E no ano... E o apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 61 depois de Cristo. Ou seja, já tinha 5 anos que essa igreja havia nascido. O apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreve. E existia uma tristeza grande no coração dos discípulos de Paulo, porque Paulo estava preso. Então todas as cartas eram meio de comunicação. Eles recebiam e enviavam, recebiam e enviavam. E a carta da igreja de Éfeso não foi uma carta de correção. A maioria das cartas do Novo Testamento são cartas de correção, cartas de repreensão. A carta de Éfeso era uma carta de motivação. Tipo assim, apesar de eu estar preso, eu quero que vocês estejam firmes, porque o propósito que foi estabelecido não depende de mim. O propósito que foi estabelecido no coração de vocês nasceu antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha um propósito para a vida de vocês. E essa carta era dividida em 2 partes. A primeira, que vai do capítulo de 1 a 3, conta a história do Evangelho e a nova vida em Cristo. E do capítulo 4 ao capítulo 6, conta de como devemos viver uma vez que fomos revestidos de Cristo com o Espírito Santo. Ou seja, a carta são 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos contam a história do Evangelho e a nova vida que a gente recebeu de Jesus Cristo. A segunda parte da carta conta como devemos viver uma vez que nós já recebemos o Espírito Santo. Então a gente vai estar começando a caminhar, capítulo 1, e a gente vai ver essas diferenças. O apóstolo Paulo começa no Efésios 1, verso 2, diz assim: a vocês, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e paz é a mesma graça e paz que ele colocou em Romanos 1,7, em 1 Coríntios 1,3, em 2 Coríntios 1,2, em Gálatas 1,3. O que quer dizer a graça e paz? Né? Então, o temor que a Célia tem e que ela sempre ministrou, todos nós deveríamos estar sempre dando a graça e paz. A graça e paz. O que é graça? Todos nós sabemos. O que é graça? Graça é favor imerecido. Só pode dar uma graça a alguém que seja muito superior. Então, pela graça do Senhor Jesus, nós recebemos o shalom do Pai. Pela graça do Senhor Jesus, nós recebemos o shalom do Pai. Então, quando o apóstolo Paulo sauda a igreja com a graça e paz, ele falou: eu fui lavado pela graça,
ela me alcançou, e porque eu estou revestido nessa graça, eu consigo ter paz com vocês. Amém. Porque Jesus não veio estabelecer pessoas e indivíduos que sejam bem-sucedidos, ele veio estabelecer um corpo e a necessidade que nós venhamos estar sempre em unidade de propósito, segundo o que ele sonhou para cada um de nós. Então, a graça e paz fala assim, a graça do Senhor chegou até mim, então eu consigo viver em paz com os meus irmãos. Então, a graça chegou e a paz eu dou. Então, Deus deu a paz para todos nós, Senhor Jesus, sendo nós merecedores do quê? Da ira dele e de morrer, porque nós estamos completamente impuros, mas pela graça ele nos salvou. E o apóstolo falou assim, que a graça de Deus, Jesus Cristo, que me alcançou, esteja com vocês. E a paz e o shalom, que não é ausência de guerra, mas é o alinhamento de propósito, esteja comigo e com vocês. Então o apóstolo Paulo começa assim, a graça e paz. Tem muito peso nessa graça e paz. Tem muitas coisas nessa entrelinha. Quando eu comecei a estudar um pouco dessa palavra, eu falei, dá para ficar no versículo 2 e a gente vai ramificando. Para quê? Para que a gente venha a ser transformado até que todos os cheguemos. Então, todas as vezes que a gente dá a paz do Senhor, a gente está dando a paz do Senhor. Mas a paz do Senhor virou para a gente como se fosse um... Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Perdeu o peso pelo qual isso foi estabelecido. Nós chegamos a Cristo, e quando a gente chega a Cristo, a gente aprende o crentez. E quando a gente vai caminhando no crentez, rapaz, meu irmão, aí vai. E a gente esquece de todos os significados que estão por trás daquilo que Deus quer que a gente realmente viva. Então, que a graça do Senhor Jesus venha estar sempre fluindo na minha vida, a ponto de eu ter paz com aqueles que erraram comigo. Que a graça porque foi isso que ele fez, porque nós erramos e a gente estava destituído da glória dele. E o apóstolo Paulo fala para essas pessoas, porque ele também abriu mão da vida dele, ele era um fariseu, um cara que conhecia demais, e ele perseguia os cristãos, mas o dia que ele enxergou qual era o propósito realmente de Deus para a vida dele, ele se deu por conta desse propósito. Então ele chegava para esses irmãos, que muitos perseguiam ele estava preso. E ele estava falando assim, meus irmãos, a graça e paz. A graça me alcançou. Então nós, só nesse pedaço, a gente fica assim, poxa, a graça já nos alcançou. O que me impede de andar em paz com os meus irmãos, ou com aqueles que me perseguem, ou com aqueles que fazem aquilo que não agrada a mim? Então que a graça do Senhor Jesus venha realmente transformar nossa mente, a ponto de nós andarmos em paz com um corpo de Cristo espalhado pela face da terra, não como uma igreja, não como uma instituição, mas com todo o corpo, que venha a haver uma união, porque a graça do Senhor alcançou a toda a humanidade, e todos aqueles que querem e que creram. Então que a paz venha andar no meio de nós. Esse é no versículo número 2. Mesmo nós sendo pecadores, ele estabeleceu um caminho de paz, caminho de abrir mão de sua superioridade para o benefício dos pecadores. O que é a graça e paz? Ele abriu mão do que ele era para preparar um caminho para os pecadores que somos nós. Ou seja, eu tenho a paz por meio da graça que me alcançou. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que a gente venha aprender a dar essa graça e paz, sabendo o que realmente ela significa e o peso. E que tudo aquilo que a gente adquiriu a partir do momento que nós chegamos na presença do Senhor, que é a característica do crente, a gente venha na fonte para entender por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, né? Por que eu vou à igreja? Então a gente vem à igreja para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, e que isso venha acontecer nas nossas vidas. E dentro desse texto que nós vamos estar lendo, que nós já lemos, que é do verso 3 ao verso 14, existem 3 bênçãos do Senhor. Tem as bênçãos vindas de Deus Pai, as bênçãos vindas de Deus Filho e as bênçãos vindas do Deus Espírito. E eu quero ler um pouquinho com vocês as bênçãos vindas de Deus Pai, que vai do verso 3 até o verso 6. As bênçãos vindas de Deus Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós não seremos abençoados. Nós já fomos abençoados. Ele entregou o seu bem mais precioso. Verso 4.
nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos, o quê? Santos em sua presença. Então, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí você fala, eu aceitei o Senhor. Tudo bem. A escama dos meus olhos pode ter caído, mas ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Até o desejo de adorar e de buscar a presença dele, vem dele, não vem de mim. Não tem nada que eu possa fazer que vai fazer com que o Senhor deixe de me amar. Eu posso entristecer o coração do Pai, mas ele me escolheu antes da fundação do mundo. Então se ele já escolheu, por que pregar? Porque quando a gente prega, a gente coloca a palavra para fora e o Espírito Santo vem e nos convence. Então, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nós já fomos abençoados. Quem está falando isso é o Deus Pai. Verso 4. Ele mudou o nosso propósito. Aquele que está em Cristo deixa as coisas velhas para trás. E nós devemos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando a gente vem para a igreja, o que o Senhor tem, o apóstolo Paulo começa essa carta falando aos santos. O que é santo? É separado. Então, eu estou na igreja, mas eu sou separado? Eu me sinto separado das coisas do mundo ou eu continuo caminhando segundo as minhas vontades do passado? Então, ele já predestinou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas enquanto isso não estiver na nossa consciência, a gente continua andando segundo as nossas próprias vontades. Verso 6. E tudo isso ele fez para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ó a graça aí de novo. Ó a graça. Ele nos deu de graça. Essas foram as bênçãos de Deus Pai para a sua igreja. Agora eu quero ler as bênçãos de Deus Filho. 7a, o Senhor Jesus nos redimiu. 7b, o Senhor Jesus nos perdoou. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as gloriosas riquezas da graça de Deus. Então, Deus Pai nos abençoou, Deus Filho nos perdoou, Deus Filho nos redimiu. Para quê? Para que Deus Filho nos redimiu? Para que o Pai nos perdoou? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Então, a nossa restauração não é para o nosso benefício. Eu vou falar isso aí até morrer. Nós fomos restaurados para sermos instrumentos. E nessa série, a gente vai estar falando de Efésios desde 1 a 6, até que todos cheguemos, para que a gente realmente venha ser transformado segundo a imagem e semelhança do nosso Senhor. No verso 8, 9 e 10, ele nos revelou o propósito da sua vontade. No verso 8 diz assim, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O Senhor Jesus nos revelou o seu propósito, nos fez nos fez corpo e delegou a nós o propósito original. Quando Paulo está falando aos Efésios, a igreja de Éfeso era uma igreja que vivia num lugar muito místico, onde tinha muitos mistérios, onde tinha muito misticismo. Só que Jesus não deixa nada encoberto e não tem nada que vai ficar com misticismo, porque ele estabeleceu um corpo onde ele é o cabeça, então ele deixa muito claro qual que é o mistério da sua vontade, é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, para que todos estejam alinhados em um só corpo, em uma só vontade, para que todos venham cumprir a vontade daquele que nos chamou e nos resgatou. E ele delegou a nós o seu propósito original. Ele pegou aquilo que ele fez, que ele entendeu como propósito, que ele veio abrir mão e delegou e entregou para cada um de nós. Quando ele partiu o seu corpo por nós, no símbolo da ceia,
ele partiu, entregou para cada um de nós e falou assim: agora está com vocês. O que estava sobre mim está com vocês. A santificação que estava sobre mim estava com vocês. Jesus lá em João, onde ele está estudando, capítulo 13 ou 12, ele fala assim: Pai, santifica em mim agora. Ou seja, pode me moer para que meu sangue seja vertido, para que todos venham ter vida. E isso está nas nossas mãos. Esse é o propósito original, para que a gente venha ser esse mesmo instrumento do Senhor. O verso 11 e 12, essas são as bênçãos do Deus Filho. Nos fez a sua herança. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, ele nos fez a sua herança. Imagina, ele abre mão da sua vida por nós e ele ganha um presente. Um bando de pecadores. Olha o regalo. Ele abre mão. Ele é um rei que veio e não derramou sangue de ninguém. Não veio como aqueles que eles esperavam que viessem. Para quê? Para guerrear, para estabelecer o seu reino e falar assim: não vai ter sangue derramado, só o meu, para que vocês todos sejam parte desse sangue e vocês passam a pertencer a mim. Então aquele que está em Cristo é o quê? Nova, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E hoje nós somos esse regalo. Ele ganhou esse regalo. Nós somos o presente, nós somos o corpo de Cristo. Eu quero falar um pouco das bênçãos do Deus Espírito. Nele nós fomos selados. No verso 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o 14 diz assim: e o Espírito Santo é a nossa garantia. O Espírito Santo é o nosso penhor. É a garantia da nossa herança até a revelação daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando o Senhor Jesus voltar, nós sabemos o que ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar o Espírito Santo. Então todo aquele que tiver o Espírito Santo vai subir com ele. O Espírito Santo é o quê? É o penhor. E ele é o penhor para Deus e ele é a garantia para nós. Aqueles que foram selados pelo Espírito têm essa garantia que vai subir com o Senhor. Mas para que eu vou ter? Para que eu vou estar enxertado no Senhor? Vou estar enxertado no Senhor para cumprir a vontade dele. Agora eu quero aplicar de uma forma diferente. Deus Pai planejou a salvação. Deus Filho executou a salvação. E Deus Espírito garantiu a salvação e nos trouxe uma segurança. Então, essa divisão desses 3 pontos, de Efésios 3 a 14, é Deus Pai planejando a salvação, Deus Filho executando a salvação e o Deus Espírito Santo garantindo que um dia nós vamos estar com Ele. Deus Pai falou, não vai ter jeito. Já tentamos de tudo. Daí eles conversaram, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Jesus desceu e falou: eu vou colocar em prática, Pai, para redimir esse povo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, o Pai, nos predestinou para adoção, para sermos santos, para o louvor da tua glória. Jesus realizou a salvação, a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, e revelou o plano de Deus, e tudo converge em Cristo e tudo volta para Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo hoje, agora para a gente conversar, na face da terra, o plano que foi estabelecido por Deus Pai, que estava sobre o Deus Filho, hoje está sobre as nossas vidas. Então, quem que é o vô dessa menina? O plano, vamos voltar lá, gente. E é perto da conclusão, já. O plano da salvação foi estabelecido por Deus Pai. A aplicação pelo Deus Filho. E o carimbo pelo Espírito Santo.
Hoje nós representamos o corpo de Cristo aqui na face da terra. Então o plano que estava sobre o Senhor Jesus Cristo está na sua mão, está na minha mão, para que a gente venha colocar em prática, para que todos venham chegar à presença do Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito. Para quê? Para que outros venham chegar à salvação. Não somente a nós, mas a que todos venham chegar à salvação. E o Espírito Santo garante e aplica. O Espírito Santo sela o crente e traz a garantia da herança e confirma que nós pertencemos ao Senhor. Então nós como igreja, meus irmãos, venhamos estar claramente convictos de qual é o nosso propósito, de qual é o nosso chamado, que é estabelecer o reino do Senhor através de um estilo de vida no qual as outras pessoas possam chegar à presença dele, e até que todos nós venhamos chegar na estatura de varão perfeito. E o Espírito Santo vai sempre estar sobre as nossas vidas, amém? O Espírito Santo, ele sela as nossas vidas, confirma que nós pertencemos ao crente. Ao crente não, a Deus. E eu quero ler que nós temos como propósito sermos como Jesus Cristo. Eu quero ler uma oração adaptada a esse texto que a gente acabou de estudar, que diz assim: que o amor de Deus Pai, que nos abençoou e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e nos predestinou e nos adotou como filhos para o louvor da tua glória, que a graça do Senhor Jesus, por meio de quem fomos redimidos e perdoados, nos revelou o mistério da sua vontade e nos constituiu sua herança, e que as consolações de Deus e Espírito Santo, em quem fomos selados, que é a garantia da nossa redenção, estejam com toda a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, é isso. Que o Senhor nos abençoe. Essa é uma explicação rápida que nós tivemos no Efésios de 1 a 14. Deus Pai criou um plano. Deus Filho executou um plano. Deus Espírito carimbou e selou os nossos corações. E a nossa parte está em ser como Deus Filho hoje na terra. Por isso nós fomos estabelecidos como corpo. Nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que nós viéssemos viver como Ele, não somente pertencermos a uma igreja. Nós passamos por lado de lá do muro, nós passamos por um lugar onde nós somos a resposta para esse mundo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Éfeso, ele escreveu também a igreja de Colossos, que é um texto um pouco mais conciso, um pouquinho menor. E lá em Colossenses, ele fala muitas coisas, tem 150 versículos que estão em Éfeso e são similares em Colossenses, mas em Colossenses é um texto mais direto, em Éfeso é um texto mais amoroso. E ele fala assim: o mistério que estava proposto, que estava escondido, que estava proposto aqui, é Cristo em vós, a esperança da glória. Uma vez que nós, como igreja, já estamos aqui, passamos para o lado de lá da cerca, paramos de ser consumidores e passamos a ser servos do Senhor, que a gente venha ter essa liberdade de viver como Ele viveu aqui na terra, que a gente venha colocar a graça e paz em prática, sabendo que a graça do Senhor nos alcançou, e que a paz do Senhor venha continuar sobre as nossas vidas, em todos os nossos relacionamentos. Que a gente venha aprender a viver em paz, porque existe o interesse do Senhor que nós venhamos ser um, como o Pai e Cristo é. Uma igreja transformada, uma igreja ativa, um povo diferente. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo pelo teu amor, te louvo pela tua palavra. E peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações. O Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos capacitar, que a gente venha cumprir a sua vontade da melhor forma possível, meu Deus. Tua palavra foi pregada, peço que o Senhor complete essa obra. Sê conosco, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.